Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Mas o empregado não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, caríssimos familiares, amigos do nosso irmão Otto, falecido há 7 dias. O Evangelho de hoje, ele basta a si mesmo. Nós poderíamos agora começar o ofertório e, sem dúvidas, cada um se sentiria bastante tocado pelo Evangelho que acabou de ouvir. Porque nós logo nos identificamos muito com este empregado. O empregado que acabou de receber do seu senhor, do seu rei, acabou de receber não o que havia pedido. Lembrem-se que ele suplicava, prostrado aos pés do rei: Dá-me um prazo e eu te pagarei. E o rei não lhe deu um prazo. O rei lhe perdoou toda a dívida. E ele imediatamente, ao sair dali, vê um outro que lhe devia 100 moedas, e diz o evangelista, apenas
sem moedas, enquanto ele mesmo devia uma grande fortuna, encontra aquele homem que lhe devia tão pouco e ele não tem compaixão dele e faz com aquele homem pior do que o seu Senhor lhe havia ameaçado fazer. E nós nos identificamos com este. Nós nos identificamos porque nos levantamos do confessionário e repetimos a mesma coisa com os nossos irmãos. Nos levantamos do confessionário e dizemos ao nosso irmão que não iremos perdoá-lo. E dizemos que o nosso irmão não importa para nós. E temos atitudes para com os irmãos que não demonstram perdão, bondade e benignidade, mas pelo contrário, severidade, força. Amados irmãos, Cristo nos perdoou tudo com o dom de sua vida. Cristo nos perdoou o pecado original. Cristo perdoou todos os pecados pessoais que nós fazemos, e não apenas em direção ao passado, mas também Cristo está com o coração aberto e misericordioso, disposto a nos perdoar todos os pecados que por desgraça venhamos a cair. E no entanto nós temos ainda tantas vezes o coração fechado para os nossos irmãos. E nós tantas vezes que recebemos a misericórdia de Deus, não sabemos espelhá-la na vida dos irmãos e irmãs que nos circundam. E nós não sabemos por vários motivos. Eu gostaria de comentar algum deles. O primeiro é pelo julgamento do irmão. Às vezes, o irmão não fez nada conosco diretamente, mas o irmão cometeu um erro e nós o julgamos. Quando nós agimos assim, nós estamos fechando os nossos olhos para a misericórdia de Deus. Eu não vim condenar o mundo, mas vim salvá-lo. Estamos colocando-nos na posição de juiz do irmão, nós que recebemos de Deus a misericórdia, a redenção. Tem uma oração muito antiga da igreja que diz: Senhor, não sejais para mim juiz, mas redentor. E nós, tantas vezes, porque somos cabeça dura, porque somos difíceis, julgamos os nossos irmãos. E julgar o irmão é desprezar a misericórdia de Deus, porque Deus não nos julga, Deus nos perdoa. Dizia São João Maria Vianney: o confessionário é o único tribunal da terra onde quem se denuncia a si mesmo como culpado, como criminoso, sai perdoado. O segundo modo que nós desprezamos a misericórdia do doce juiz, do doce Senhor, do nosso Deus, é quando de fato nós não vemos que nós fomos perdoados por Deus e por isso precisamos perdoar os outros. Cada um poderia fazer um balanço da própria vida num instante e pensar: desde o momento que eu adquiri sabedoria, conhecimento, ou como a igreja chama, idade de discrição, a partir do momento que a gente consegue perceber o que é bom e o que é ruim, até hoje, quantos pecados eu cometi? E Deus me perdoou de todos eles, se eu me fiz uma boa confissão, se eu me arrependi verdadeiramente. E por que eu não sou misericórdia na vida do outro? E por que eu teimo em ser juiz implacável do outro, eu que recebi a misericórdia gratuitamente? E por último, amados irmãos e irmãs, nós fechamos o nosso coração à misericórdia de Deus quando a gente reza o Pai Nosso. Padre,
que o Senhor está dizendo é uma heresia que beira a blasfêmia. Não. Vamos analisar o que nós dizemos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos dizendo a Deus Pai no Pai Nosso que Ele deve nos perdoar porque nós estamos dispostos a perdoar o nosso irmão. E, no entanto, nós não perdoamos o irmão. Logo, Deus não pode nos perdoar. E o contrato quem fez fomos nós. E o contrato quem ditou foi cada um de nós. Perdoai-nos as nossas ofensas, já que nós perdoamos os nossos devedores, já que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Fechar o coração para o outro é fechar o coração para a misericórdia de Deus. Fechar o coração para perdoar o irmão, a irmã, que sim pecou contra nós e contra Deus, que sim fez coisas erradas. Não pense que perdoar o outro é dizer muito bem, Terezinha, você fez tudo certo, parabéns, ó. Não. Perdoar o outro é dizer, apesar de tudo que você fez, eu te amo porque você é minha irmã. E eu recebi o perdão de Deus e eu te ofereço esse mesmo perdão. Mesmo que para isso demore 50 anos, 30, 20, 10, não sei. O Papa Francisco disse, eu já repeti aqui algumas vezes, o perdão, ele não é automático. O perdão que nós devemos dar ao outro, ele é feito e construído com paciência. E o Papa diz uma expressão tão bonita, o perdão é algo que na vida do outro é artesanal, ou seja, requer tempo. Não é feito em série, que vem já pronto e acabado. É artesanal. Eu preciso trabalhar para poder perdoar o irmão. Então não importa o tempo que eu preciso para perdoar o outro, porque de fato às vezes o outro me feriu de modo tão profundo que eu preciso antes me curar para depois perdoá-lo verdadeiramente. Então não importa o tempo, o que importa é se eu estou aberto ao perdão ou não. Se eu tenho a capacidade de, em primeiro lugar, me reconhecer objeto da misericórdia de Deus, para depois levá-la, através do meu perdão, à vida do irmão. É disso que se trata, ser cristão. Ser cristão não é outra coisa senão reproduzir no dia a dia as mesmas atitudes de Cristo. E foi o que Cristo fez. Enquanto era crucificado, enquanto os cravos penetravam suas mãos, ele dizia a Deus Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esta é a atitude de Cristo. Perdoar enquanto sofria, enquanto morria na cruz, ele dava o seu perdão. E esse perdão expressava o próprio ato do que estava fazendo. Porque o que Cristo estava fazendo na cruz, estava perdoando os pecados do mundo. São João Paulo II conta o seu secretário pessoal, Stanislau Dietrich, conta que enquanto ele estava na ambulância, ele já perdoava aquele homem que havia atirado contra ele, Mohamed Ali Aka, naquele 13 de maio, se não me engano, de 81 ou 82, na Praça de São Pedro. O Papa, por ser o vigário de Cristo, ele trazia para a sua vida a mesma atitude de Cristo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, amados irmãos, vamos a partir de hoje tentar criar em nós o hábito do perdão. Criar o hábito do perdão em pedir perdão a Deus, suplicar prostrado e criar o hábito do perdão para os demais. Perdoar as coisas leves, as coisas pequenas e também as coisas difíceis, duras, pesadas, para que assim possamos livres voar para o Criador.
Hoje celebramos Santa Clara de Assis, aquela jovem que apaixonou-se pelo ideal de São Francisco de Assis e fundou a Ordem das Clarissas. Fundou o ramo feminino da mesma ordem de São Francisco de Assis, amante da pobreza, serva de Cristo, para viver em oração escondida do mundo. E da vida desta santa, de tantos milagres, santa de tanta força e tanto poder, eu gostaria de comentar 2 fatos da vida dela. O primeiro foi uma noite de Natal, não me recordo o ano. Ela estava gravemente doente e não podia ir para a igreja para assistir à missa de Natal. E naquele momento, os anjos, por um milagre, fizeram que ela assistisse na sua cela, no seu quarto, como que projetado na parede, a missa que estava sendo celebrada. Por isso, Santa Clara é padroeira da televisão, porque já no século XIII ela realizou algo que depois poderia acontecer. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. É sobre o fato que, para que ela não ficasse sem a missa, Deus fez um milagre na vida dela. E nós, para ficarmos sem a missa, basta um convite. Para nós ficarmos sem a missa, basta um sereno, ou basta o sol esquentar um pouco. Para nós ficarmos sem a missa, basta uma visita chegar na nossa casa sem avisar. Para nós ficarmos sem a missa, basta não gostar da homilia do padre. Para nós ficarmos sem a missa, basta qualquer uma das simples coisas que me aconteçam para que eu use como desculpa. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando pelas redes sociais agora, não se contente em ficar somente assistindo à missa na comodidade de sua casa. Em primeiro lugar, isso não é missa que você está assistindo em casa. Você está participando um pouquinho. É melhor do que nada, mas não é o tudo. Meu irmão, minha irmã, não use mais a pandemia como desculpa para não vir para a igreja. Fica até feio para você. Você vai ao banco todo mês. Você vai à feira toda semana e vai até mais de uma vez, para não ficar pesado as compras para levar para casa. Você vai aqui, ali, acolá. Volte para a igreja. Aqui é o seu lugar. Jesus está com saudade de você. Venha com os cuidados que você precisa. Venha no seu tempo, mas não deixe de participar da Eucaristia. Veja que Deus realizou um milagre na vida de Santa Clara para ela não perder a missa. Peça agora um milagre na sua vida, o milagre de acabar com a preguiça, o milagre de acabar com o comodismo, e o milagre mais bonito que você e que eu posso pedir agora é o milagre de transformar o coração de pedra num coração amoroso, porque quem ama quer sempre estar juntinho de Jesus, porque quem ama não se contenta em ver a foto da namorada. Quem ama quer estar junto com ela. Imagine quanto mais o amor de Deus. Jesus está ansioso para você voltar. Esteja também ansioso para voltar para o Senhor. Esse é o primeiro milagre, para não ficar sem uma missa. E o segundo é que no ano de 1230, invadem a região da Itália onde estava o convento de Santa Clara, um grupo de sarracenos, e eles estão para invadir o convento, e ela, corajosa, exemplo de mulher forte, corajosa, destemida, ela não se esconde debaixo da cama, ela sai com o ostensório na mão e com o Santíssimo Sacramento vence aqueles homens armados até os dentes. Cristo é uma arma para nós católicos.
Em primeiro lugar, esse fato da vida de Santa Clara, ele revela para nós onde deve estar realmente a nossa segurança. Quanta gente com seguranças humanas, quanta gente se agarrando a coisas humanas e esquecendo a única e verdadeira segurança é o Senhor. Diz um dos salmos: Jerusalém toda cercada de montanhas, mostra a proteção de Deus para com Jerusalém. Ou São Pedro, quando é libertado da prisão, ele diz: agora eu sei que o Senhor mandou o seu anjo para me libertar. Ela vence o mal pela Eucaristia. Como é que estamos com a Eucaristia? A Eucaristia é o nosso escudo, a nossa força, a nossa fortaleza? Ou a Eucaristia é uma devoçãozinha que eu tenho? Me desculpem usar essa expressão. Ou a Eucaristia é algo que eu participo e às vezes nem mesmo sei o que estou vivendo, fazendo? Eu agradeço a Deus o modo como vocês comungam na paróquia. Parabéns! Vocês comungam com amor a Jesus. Até do modo físico de se comportar diante do Santíssimo Sacramento representa a fé de cada um. Ela venceu pela Eucaristia. Eu não sei quais são os sarracenos que estão prestes a invadir a tua vida, mas eu sei como você pode vencê-los, e você pode vencê-los pela Eucaristia. Em primeiro lugar, a adoração eucarística. Gilmar, quantas pessoas vieram hoje à adoração eucarística, mais ou menos? 12? Em média, 12 pessoas hoje participaram da adoração eucarística. Será que com um pouquinho de esforço não poderia ter sido 13? Será que o 14 não seria eu que fiquei em casa e não vim? A adoração eucarística. A nossa igreja está aberta de terça a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, das 14 horas até o final da missa, quando tem missa. E ela está aberta para a gente adorar o Senhor. O dízimo que você oferta é para a gente pagar os funcionários, para manter a igreja aberta, para a gente adorar o Senhor. Passando por aqui, passe, entre. Não podendo passar, não podendo parar, deixe que o seu coração fale com Cristo. Meu Jesus, eu vos adoro. Neste sacrário e em todos os sacrários da terra, principalmente onde o Senhor está mais abandonado. Quem sabe pode ser até o da nossa paróquia, onde Jesus esteja mais abandonado. A adoração eucarística. Comungar bem. Comungar bem precisa de uma série de coisas, vou dizer só 2. Comunga bem quem participa bem da missa. Quem participa bem da missa, comunga bem. Eu trabalhei numa paróquia que tinha o costume de tocar o sino da torre na hora do ofertório. E eu nunca vi em nenhum livro de liturgia, eu nunca vi que se deva tocar no começo do ofertório o sino. Então eu perguntei ao padre: padre, por que é que aqui toca o sino na hora do ofertório? E ele disse: não, é porque os homens tinham o costume antigamente de, quando começava o evangelho, eles saíam, fumavam e esperavam o sino tocar para assistir o ofertório. Aí o sino era para lembrar. Hoje não se fazia mais isso, mas a tradição ficou naquela paróquia. Talvez a gente precise também tocar o sino. Não que a gente saia para fumar, mas porque a gente está aqui e não está. A gente está de corpo presente. A gente está aqui, mas a mente está em mil e outras coisas. Concentrar-se diante do Senhor. Permanecer atento à Santa Missa. Ouvir as leituras. Transformar as palavras do Padre em minhas palavras.
Comunga bem quem participa bem da missa. Participa bem da missa quem chega um pouquinho antes, 3 minutos, e faz silêncio. Eu quero começar aqui na paróquia a campanha do silêncio. Faz alguns dias eu encontrei uma pessoa e ela está aqui na igreja e disse: padre, eu não gosto muito de ir da missa na São José porque eu tenho uma dificuldade, o povo conversa muito. Eu disse: eu também já percebi. Vamos começar a campanha silêncio, momento de oração. Aí nós participaríamos melhor da Santa Missa. Comunga bem quem participa bem da missa, comunga bem quem faz silêncio, comunga bem quem se confessa bem. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, está São Paulo reclamando dos cristãos, dos primeiros cristãos, porque eles não estão comungando bem. E São Paulo é bem duro com eles. Vocês não têm comida em casa? Vocês estão fazendo algazarra durante a celebração. E São Paulo então diz: cuidado, porque você pode ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando a gente comunga mal, o efeito é diverso, dizia São Tomás de Aquino, que a Eucaristia comungada bem nos leva para o céu e comungada mal nos condena. Ah, padre, então eu não vou comungar para não ir para o inferno. Não, você tem que se confessar, você tem que comungar bem para ir para o céu, porque não vai para o céu quem não comunga bem. Claro que tem casos, pessoas que não podem fazer a comunhão eucarística, então fazem a comunhão espiritual, suplicam a Jesus que ele venha ao seu coração, mas de modo ordinário, o modo de ir para o céu é comungando. E quem diz é Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho de São João, diz nosso Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E mais adiante diz: este é o pão do céu, este é o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Se você tiver um tempinho essa semana, leia o capítulo 6 do Evangelho, e veja como, do Evangelho de São João, e veja como Jesus repete: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão vai para o céu, quem me come permanece para sempre, diz nosso Senhor. Então, comungar bem para vencer os sarracenos que teimam em invadir a nossa vida. Supliquemos a Santa Clara que ela nos dê um amor apaixonado por Jesus e que ela nos ensine a vencer todo o mal através da Eucaristia. E agora, não precisa tocar o sino, porque todos estamos aqui atentos e com vontade. Ofereçamos ao Senhor o nosso coração, juntamente com o pão e o vinho.